gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães da Sessão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu adoro falar, que eu acho que é o meu tema preferido dentro da educação infantil, que é a alimentação. E eu me lembro que desde a gravidez eu já ficava imaginando, assim, pensando, sonhando na verdade, com os tipos de papinhas que eu ia fazer para o meu filho, quando ele começasse a introdução alimentar. E eu ficava pensando assim, quando ele começar a comer, eu vou fazer a papinha com legumes, essa papinha eu vou fazer doce, essa papinha eu vou fazer salgada. Eu ficava imaginando, na verdade, sonhando com um tipo de alimentação que eu ia dar para o meu filho quando ele começasse a introdução. E eu sempre falei que eu ia prezar pela alimentação mais saudável para o meu filho, porque eu acho que criança não é para ficar comendo assim muita besteira, né? Eu sempre fui pelo lado da alimentação mais saudável. Então eu sempre falava assim, não, meu filho não vai comer biscoito de maisena, o meu filho não vai no fast food de jeito nenhum, meu filho não vai tomar refrigerante, meu filho não vai comer pão, enfim, eu ficava falando várias coisas que eu achava que o meu filho não ia comer. E as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, não, Aline, você não vai conseguir, porque todas as crianças comem biscoito. Então, quando seu filho entrar pra escola, ele vai roubar o biscoito do amiguinho. Não tem como fazer isso. Como que você não vai dar pão no café da manhã pro seu filho? Todo mundo come pão de manhã. Então, se você não vai dar pão, o que você vai dar pro seu filho comer? Não vai conseguir, porque vai chegar alguém e vai colocar o chocolate na boca dele sem você ver. E aí você não vai conseguir esse negócio de alimentação saudável que você fica falando hoje em dia, muito difícil, porque as crianças comem muito industrializado. E toda criança gosta muito de industrializado. E aí, adivinha o que aconteceu? Eu consegui fazer a alimentação do meu filho do jeito que eu sonhava, do jeito que eu imaginei, assim. Não do jeito que eu sonhei muito, porque eu sonho assim, em dar orgânico, em comer o que eu planto, em dar pra ele o que eu planto pra comer, sabe? Mas assim, eu consegui pelo menos passar por cima de um monte de questões que as pessoas diziam que não é possível, que não vai conseguir, porque você tem que ter dinheiro, porque você tem que morar num lugar tal, porque você tem que entender que seu filho tem que ser igual às outras crianças. Enfim, se você não superar, às vezes, algumas questões que as pessoas falam pra você assim, não, você não vai conseguir por causa disso, disso, se você não botar na sua cabeça que você vai conseguir, você superar aquilo ali e que você vai sempre querer fazer o melhor pelo seu filho, realmente fica mais difícil. Então eu resolvi contar pra vocês nesse vídeo de hoje a minha experiência, porque mesmo não morando num sítio, igual eu tava falando assim, não tendo um lugar pra eu plantar o que eu como, mesmo não tendo condição de comprar só comida orgânica, mesmo não tendo muito dinheiro, mesmo não tendo hortinha em casa, e ainda no meio de um monte de propaganda, desse excesso de produtos industrializados que a gente tem e que a oferta para a criança é muito grande, eu consegui fazer com que a alimentação do meu filho seja o mais saudável que eu posso fazer. Tipo assim, tenho orgulho de dizer que o meu filho não come pão, sabe? Que ele nunca comeu um biscoito industrializado. E isso vai ser muito bom para a saúde dele, na verdade. E aí, pra gente conseguir chegar pra gente conseguir alcançar às vezes o que a gente quer, a gente tem que entender que tem alguns passos que a gente vai dar na vida. E a alimentação saudável, ela também pede que você siga alguns passos, que você faça algumas coisas, mesmo que seja desconfortável para você em alguns momentos, para você pai e mãe. Mas eu acho que quando a gente pensa que a gente está fazendo pelos nossos filhos, sabe? Que a gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer, a gente consegue. E aí separei alguns exemplos de alguns passos que eu dei, né? Eu gostaria também que vocês contassem. Quem conseguiu inserir no filho uma alimentação saudável? Como é que vocês fizeram para conseguir? Porque a gente sabe que é difícil, né? A gente ouve muito que a gente não vai conseguir. Então separei alguns passos que eu acho importantíssimos para quem quer seguir uma alimentação saudável ou para quem quer inserir qualquer coisa, na verdade, na educação de um filho. Eu acho importante a gente entender que vão ter atitudes, que vão ter coisas que a gente vai ter que fazer, que não tem jeito. E a primeira coisa sempre, eu acho que essa é a base de uma boa educação e o primeiro passo que eu tive que fazer e entender, na verdade, que eu tive que fazer é ser exemplo na minha alimentação. Então assim, eu comia muito macarrão instantâneo, sorvete, batata frita, eu comia muita besteira, digamos assim, né? Eu era a rainha do leite condensado, eu era super viciada em leite condensado. Assim, eu sempre me alimentei bem, eu sempre comi fruta, sempre comi legume, eu sempre gostei muito de sopa, mas eu também gostava do leite condensado, né, do açúcar refinado. E aí eu acho que para eu querer e mostrar para o meu filho também que é um benefício ele comer bem, antes de tudo eu tenho que comer bem.
Então assim, eu mudei minha alimentação, algumas coisas eu eliminei da minha alimentação e não quero nunca mais colocar nela, porque são coisas que fazem mal à minha saúde, na verdade. E como eu quero mostrar para o meu filho que aquilo ali vai fazer bem à saúde dele, sabe? É aquele papo, eu não posso comer pizza e dizer para o meu filho comer brócolis. Então a primeira coisa importante que a gente tem que lembrar sempre é que a gente é exemplo. Eu tirei vários itens da minha alimentação, como cerveja, refrigerante, biscoito industrializado, o leite condensado, que eu era viciada, sabe? Eu retirei para poder mostrar para o meu filho que eu me alimentando bem, fica mais fácil dele entender que é importante para ele se alimentar bem e que a gente só vai ter benefícios nisso aí, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o exemplo. Acho que para tudo de educação, tem vários vídeos que eu falo aqui sobre ser exemplo, é muito importante. Então assim, eu mudei e foi ótimo pra mim, sabe? Eu perdi alguns quilos, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais saudável, muito mais disposta. Então assim, foi bom pra mim e vai ser bom pra ele, porque ele vai perceber a importância que tem uma alimentação saudável na vida dele, se eu demonstrar que tem na minha vida primeiro. A segunda coisa que a gente tem que fazer, e que isso aí pode ser desconfortável para alguns, pode ser prazeroso para outros, para mim eu nunca tive problema em fazer isso, que é dizer não às pessoas. Por quê? O que acontece? Eu lembro que quando meu filho tinha uns 7 meses, alguém chegou, pegou a bordinha da massa da pizza, não tem a bordinha da massa da pizza? E falou assim, não pode dar porque é só a bordinha da massa da pizza que não tem problema. O que acontece? Vai sempre ter alguém querendo dar algum alimento para o seu filho, principalmente quando ele é muito pequenininho, que a pessoa acha que não tem problema, ou que a pessoa está acostumada a comer aquilo ali, e ela vai querer dar para o seu filho. E o pior, quando dá, sem você falar nada, sem você ver, ou sem você autorizar. Aliás, queria fazer um parênteses aqui, importantíssimo, que, gente, quando vocês forem dar alguma coisa para o filho de alguém, pergunta se pode. Eu acho que faz parte da educação. A gente não pode achar que porque a gente come uma coisa, o filho do outro também pode comer e que isso não tem problema. Até por uma questão de alergia, às vezes a criança tem alergia, sei lá, a amendoim. Aí a pessoa vem com um negocinho de amendoim e quer que a criança coma o negocinho de amendoim. Vai que a criança tem uma alergia. Então, quando vocês forem dar, oferecer alguma coisa para a criança, e a tendência é a criança aceitar, perguntem aos pais e às mães, porque isso é muito ruim, principalmente para quem quer seguir uma alimentação saudável. Eu lembro que eu ficava muito chateada, para não falar a palavra correta, quando eu já via que a pessoa vinha na boca do meu filho com um pedacinho de alguma coisa e falando para mim que aquilo ali não tinha problema. Então, pessoas, perguntem se vocês podem dar alguma coisa para o filho do outro. Sempre, por favor, queria deixar esse alerta aqui. E também, assim, quem tem parente próximo, o que eu aconselho a fazer? Porque também tem isso, né? A família, se você for alimentar o seu filho na frente da sua família, alguém vai sempre fazer aquele comentário. Ah, mas isso aqui pode dar. Ah, mas não tem problema comer um pedacinho de pão. Ah, mas não tem problema botar um pouquinho de refrigerante na mamadeira, né? Então assim, quem tem família, quem convive, eu aconselho fazer o seguinte, senta antes e conversa, para você não ter que ficar toda reunião de família ou todo sábado que você vai almoçar com sua família, que você vai levar seu filho, dizendo não, porque dizer não é chato, mas é muito necessário. Principalmente quando a gente tem filho pequeno, que eles ainda não respondem por eles, então é a gente que tem que dizer não. Então, se você se sente desconfortável, conversa com a sua família, conversa com a sua avó, conversa com o seu avô e fala para eles, mostra para eles a importância de uma alimentação saudável. Se você quer manter, né? Se você entende que a criança não é bom para a criança comer biscoito porque ela tem açúcar, senta com a família toda e já avisa, já dá os indícios de que você não vai permitir que alguém dê um alimento para o seu filho que você não considera saudável, mas conversa, porque é muito possível. E eu acho que a família tem que aprender também a valorizar essas pessoas, as mães e pais que querem ter uma alimentação saudável para os filhos, e que se empenham em fazer isso. Porque isso é muito bonito, sabe? Isso é muito valioso para a vida da criança. Então, assim, dizer não é a segunda coisa que a gente vai ter que aprender a fazer. Quem quer alimentar filho saudável. Porque é propaganda, são as pessoas falando sempre que a criança tem que comer açúcar,
porque só o açúcar faz a criança feliz, porque toda criança come doce. Tô falando isso porque eu passei a vida inteira do meu filho ouvindo isso e até hoje eu escuto isso. Então assim, a gente tem que aprender a dizer não, sabe? E eu nunca permiti. Podia ser quem fosse, quem chegasse para dar uma pontinha de pão pro meu filho, que eu nunca permiti. E sempre expliquei o porquê que eu não gostaria que meu filho comesse. E até hoje também, mas hoje o meu filho já tem 5 anos, então ele mesmo fala que ele sabe que aquilo ali pode ser gostoso, mas que ele sabe que aquilo ali não faz bem à saúde dele. Então assim, temos que aprender a dizer não pelos nossos filhos. É desconfortável? É. Pra mim, nunca nem foi tanto. Mas para quem se sente desconfortável, pelo menos entenda que esse passo você vai ter que dar para o seu filho ter a alimentação que você deseja que ele tenha e não que todo mundo olhe e ache que ele tem que ter. O terceiro passo para quem quer manter a alimentação do filho o mais saudável que puder e que eu acho que também vale a pena, porque cria um vínculo muito legal, é ir para a cozinha. A gente tem que aprender a cozinhar. Tem que aprender a botar a mão na massa. Por quê? Porque o industrializado é mais fácil, você compra a embalagem, abre e dá para o seu filho. Mas ele não é o mais saudável, na verdade. Então, o que é mais saudável? Nossos filhos comerem comida caseira, a comida que a gente faz, ou o industrializado? Então, ir para a cozinha. Eu gosto de cozinhar, então para mim essa tarefa é fácil, porque como eu falei, eu desde que tinha 15, 16 anos, acho que eu ia no sacolão e comprava já as verduras e legumes e fazia minha sopa, porque eu gosto muito de sopa, enfim. Então pra mim foi mais fácil, porque cozinhar para o meu filho é uma das coisas que me traz mais prazer na vida, é cozinhar. Para quem não gosta de cozinhar, eu aconselho se arriscar. Fazer uma comida legal, escolher assim, uma coisa que você gosta de fazer, que seja mais fácil, que seja mais rápido um dia, e aí quando você der pro seu filho e ele gostar, e quando ele olhar para você e falar assim, poxa mãe, poxa pai, eu gostei dessa comida, vocês me contem a sensação que é. E aí vocês podem aí estar iniciando um processo de gostar também de cozinhar e de ensinar seus filhos a comer bem e criar um vínculo. É um vínculo muito forte cozinhar. Eu sou suspeita porque eu amo, então, mas eu acho assim maravilhoso eu poder oferecer uma comida para o meu filho que eu fiz e que está fazendo super bem a ele. Então vamos botar a mão na massa, porque é importante, além de ser um ótimo exemplo para eles também. Bom, a quarta coisa que eu também aprendi na prática foi aprender a comprar os alimentos. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente as pessoas falam assim, mas comer saudável é muito caro. Mas comer saudável, né, requer, você tem que ter um dinheiro, você tem que ter um dinheiro sobrando para comer, às vezes eu não posso optar por tal alimento, aí eu opto por dar um biscoito porque é mais barato. O que acontece? Eu percebia que comprar os alimentos por quilo é mais barato do que você comprar, por exemplo, 200 gramas daquele biscoito, 100 gramas daquela balinha. É muito mais barato, na verdade, você comprar o quilo e dura muito mais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você comprar 1 quilo de castanha, 1 quilo de ameixa, 1 quilo de uva passa, e vou falar porque eu faço na minha casa, fizer um mix daquilo ali e fazer um lanchinho para o seu filho, olha quanto tempo vai durar 1 quilo de cada coisa que eu falei e que a gente consegue comprar hoje por um preço acessível pela internet. Eu compro pela internet. Em comparação à durabilidade que eu estou dizendo, em comparação àquele saquinho de biscoito que você compra e acaba em 5 minutos. Então, assim, para a gente poder manter os lanches saudáveis, a gente tem que aprender a comprar por quilo. E pela internet são preços super acessíveis. E outro levantamento que eu fiz também foi ver quanto custa o preço daquele biscoito ou daquele alimento que você compra no mercado, que a gente compra no mercado, e que vem de 200 gramas, mas a gente tem que parar para pensar quanto vale o quilo daquilo ali. Então eu fiz uma listinha, mais ou menos, de alguns alimentos que algumas crianças comem, para entender se o quilo daquele alimento que eu estou dando para ele, industrializado, cheio de açúcar, ele é mais vantajoso do que às vezes eu pagar um pouco mais, mas no quilo de um alimento mais natural e que vai durar muito mais tempo. Então, por exemplo, não tem aquele biscoito da vaquinha, aquele biscoito de leite maltado redondinho? Sabe quanto custa o quilo dele no mercado, gente? É o quilo. R$ 22, se você for fazer as contas.
Aquela balinha, uma balinha colorida, que vem assim 5 no pacotinho, que ela vem assim, aquela balinha colorida, se você for fazer a conta do quilo dela, é R$ 58,75 o quilo daquela balinha, que ela acaba em 2 segundos na mão de uma criança. O quilo daquela bisnaguinha, a famosa bisnaguinha, que eu vejo muitas crianças comerem, sabe quanto é o quilo da bisnaguinha? R$ 18, que a gente paga no quilo daquele pacote da bisnaguinha. O exemplo da balinha colorida que eu dei, que custa R$ 58,75 o quilo. Se você for comprar pela internet, você compra 1 quilo de tâmara a esse preço. E tâmara, eu também aprendi, depois que meu filho nasceu, a comprar. É um ótimo substituto do açúcar, por exemplo. Podem procurar os vídeos aí de especialistas falando, é um ótimo substituto. Eu uso muita tâmara na minha casa. Então, se a gente for aprender a substituir, dá pra gente fazer, né? O quilo das coisas que a gente compra e que duram muito pouco na mão das crianças. E, na verdade, elas não estão se alimentando da melhor forma, às vezes, que a gente podia fazer. Mas a gente vai ter que aprender a trocar algumas coisas. E outra questão, por exemplo, se você leva, por exemplo, o seu filho 2 vezes por mês no fast food, o preço que você está pagando naquele fast food que acaba em 5 minutos é 1 quilo de castanha que você compra na internet. Olha, eu já comprei 1 quilo de castanha de caju crua a R$ 39 pela internet. E olha quanto tempo vai durar se eu fizer um mix desse, igual eu falei, o lanche do meu filho, se todo dia também, que ele não vai comer todo dia, mas se eu pelo menos 3 vezes por semana fizer um mix desse de oleaginosas e ele levar para a escola, por exemplo, para lanchar, não vale mais a pena às vezes do que 2 dias do fast food? Eu acho que vale. Fora outras coisas que eu fui descobrindo também com essa compra do quilo pela internet que duram muito. Por exemplo, o cacau em pó. O cacau em pó, ele dura um ano inteiro, se você deixar. Porque o pó dele é muito concentrado e ele é muito gostoso para você fazer bolo. Eu faço bolo, faço várias receitas com cacau em pó. E ele não tem açúcar, então assim, é muito melhor do que o achocolatado que a gente compra meio quilo e que acaba rápido e que tem muito açúcar. Então a gente vai aprendendo a substituir e fazendo conta. Tem que fazer a conta, que aí na conta você percebe, às vezes, uma troca que você poderia fazer e tá aí alimentando e melhorando muito a alimentação do seu filho. Bom, então esses foram os passos que eu dei como exemplo para vocês, que eu acho importante para a gente estar aí sempre podendo, tentando pelo menos, fazer o melhor pelos nossos filhos, do jeito que a gente pode, com as nossas condições, mas sempre tentando investir na alimentação, porque quando a gente entende a importância da alimentação, por isso que eu gosto de ver os especialistas, eu gosto de ler muita matéria sobre alimentação infantil, eu adoro ver os nutrólogos falando de alimentação infantil, que você descobre que a alimentação é importante para outras coisas também, para a concentração, para evitar a obesidade infantil, que hoje é um problema muito sério. É importante no desenvolvimento da criança, a alimentação dela, principalmente nesses primeiros anos de idade. O açúcar em excesso, como ele é prejudicial à nossa saúde. E a questão do açúcar também, eu queria levantar um ponto sobre isso. É óbvio que eu sei que vai chegar o dia, ou talvez nem chegue, porque às vezes eu conheço crianças que, por exemplo, começam a vida não tomando refrigerante e seguem a vida não tomando refrigerante, ou não gostando do gosto que o refrigerante tem, por não ter tido esse hábito desde pequenas. Mas vamos botar assim, vai chegar o dia que o meu filho vai comer aquele pacote de biscoito recheado? Vai, pode chegar esse dia, não tem problema nenhum. Vai chegar o dia que ele vai engolir uma barra de chocolate inteira, quando ele estiver muito feliz com alguma coisa, ou quando ele estiver muito triste com alguma coisa? Pode chegar esse dia. Mas o que eu acho importante é a gente começar certo. Então, assim, o hábito do açúcar para mim, a introdução do açúcar para mim, muito novo, é você introduzir o hábito errado. Então, assim, vai chegar a hora do meu filho comer uma coisa com açúcar refinado? Se ele quiser, vai chegar. Mas, pelo menos, ele já começou com um hábito, com o melhor hábito que ele podia ter, na verdade. Então, eu quero que ele conheça tanto o açúcar, se for o caso, quanto a comida natural, a comida que faz bem. Por isso que essa questão do biscoito de maisena que eu falo é essa, porque eu acho que quando você começa com o biscoito de maisena na introdução alimentar,
você já está começando com uma coisa que vicia, porque tem açúcar. Então, será que é o melhor que a gente pode fazer na introdução alimentar dos nossos filhos? Aí cabe a cada um pensar. Mas eu preferi começar com o que é bom, começar com o que não vicia, começar com o mais natural e depois, lá quando ele tiver 20 anos, não, 20 anos mentira, mas quando ele for mais velho, chegar esse momento, pelo menos ele já conheceu o que era bom. Eu, pelo menos, penso dessa forma. E quando eu estou em casa, eu não perco assim a chance de proporcionar ao meu filho uma alimentação variada, uma alimentação natural, porque como ele fica a semana inteira na escola, então ele já come fora de casa, digamos assim, a semana toda. Então, quando eu estou em casa com ele fim de semana, nem passa pela minha cabeça assim, eu vou levar naquele fast food para tomar aquela casquinha. Eu aproveito para vir para a cozinha, para mostrar para ele variedade de alimentos, comprar alimentos às vezes que ele nunca comeu, para estar mostrando para ele que a gente pode sim comer de forma saudável e como é legal a gente ir para a cozinha, cozinhar para os nossos filhos. E outra coisa também, algumas coisas industrializadas o meu filho come, por exemplo, o iogurte natural, eu gosto de comprar aquele sem açúcar, sem nada, para dar para ele. E eu aprendi a ler os rótulos também, porque alguns produtos eu também dava para ele, mas fui retirando. Por exemplo, aquela geleia de mocotó, gente, eu adorava aquilo ali, aquela com açúcar, que eu comia com açúcar. Mas eu dava para ele sem açúcar, mas depois eu peguei para ler o rótulo e vi que tinha muito corante, que tinha algumas coisas que não eram legais, aí retirei da alimentação dele. Então, ler rótulo também é muito importante. Eu aprendi a ler o rótulo muito mais do que eu já lia, para poder aí, o que for de industrializado, que eu quero dar para o meu filho, a primeira coisa que eu faço é ler o rótulo, para saber a quantidade de açúcar que tem, se tem corante, se tem algumas coisas que a gente vê e a gente sabe hoje, e a gente tem acesso pelo menos a saber que essas coisas não fazem muito bem. Então, algumas coisas industrializadas ele come, mas são muito poucas. E outros produtos, por exemplo, o biscoito, o que eu faço? Eu faço os cookies para ele em casa, então ele come cookie caseiro, pão não, porque pão eu também não faço, ele não come pão, então pão eu não faço. Mas eu substituo pela tapioca de manhã, por exemplo, ele adora tapioca. Aí às vezes leva para a escola a tapioca de manhã, eu faço no dia anterior, congelo, e no outro dia só esquentar um pouquinho que ela tá ótima para comer. Então a gente vai dando o nosso jeito. O recado de hoje era esse. Mesmo que você não tenha condições, mesmo financeiras que eu digo, mesmo que a gente não tenha, que a gente olhe para o lado e só escute assim, não vai funcionar. Não, Aline, porque ele vai comer. Não, a gente tem que seguir em frente. E é pelos nossos filhos que a gente está fazendo. Então essa vontade que eu tenho sempre de acertar, de tentar pelo menos, tentar fazer o melhor, é por ele. Então, em alguns momentos a gente vai se sentir desconfortável, como eu falei do não, de você aprender a dizer não para as pessoas, mas é pelos nossos filhos. Então, o prazer no final é muito maior. Então, esse era o recado do vídeo de hoje. E me contem, vocês, mães e pais, que optaram também por uma alimentação mais saudável. O que vocês fazem para os filhos de vocês em casa? Me contem aí, para eu poder também inserir na alimentação do meu filho. E, gente, comprar pela internet, compra o quilo, pesquisa, que vale a pena. Então, esse era o recado de hoje. Comentem aí o que vocês acharam do nosso vídeo sobre a alimentação infantil.